Então vou te explicar isso aqui nesse quadro preto. Eu sei que muitos de vocês me assistem no celular, então isso aí já dá uma força aí pra economizar um pouco da sua bateria. Deixa o vídeo em tela cheia aí pra você ter melhor compreensão disso aqui que eu vou te falar. Então a primeira coisa, coloquei duas imagens aqui. Essa imagem aqui representa um fundo imobiliário e essa imagem aqui representa a renda fixa, porque esse aqui é o movimento que acontece quando a taxa de juros está muito alta. As pessoas migram o dinheiro delas para renda fixa. Na data de gravação desse vídeo, a Selic está pagando 12,25% ao ano. Então é muito tentador, né? A pessoa deixar o dinheiro dela num local praticamente sem risco, no investimento mais seguro do Brasil, e ter uma rentabilidade aí de 12,25% ao ano. Então eu vou pegar um fundo imobiliário aleatório aqui, você sabe que nada do que eu falo aqui é uma recomendação de investimento. Vou pegar um FII que eu tenho na minha carteira que ele vai servir bem para esse exemplo aqui, que é o XPML, que é um fundo imobiliário de shopping, que quando a gente abre a página do XPML aqui no Investidor 10, o grande motivo das pessoas investirem em fundos imobiliários é o rendimento mensal que ele te proporciona. E aí a gente tá vendo aqui que o yield tá até alto do XPML aqui, tá 11,21, só que a pessoa olha a Selic a 12,25, ela fala, pô, vou deixar na Selic. É um ativo menos arriscado que tá pagando mais. Só que esse valor aqui é o dividend yield médio dos últimos 12 meses. E a cota do XPML veio caindo nos últimos 12 meses. O yield do XPML tá maior. E a gente consegue verificar isso aqui se a gente descer lá embaixo e olhar quanto que ele tá pagando atualmente aqui, ó. Ele tá pagando 92 centavos por cota. Então dá uma olhada. Se o XPML tá pagando 92 centavos por cota e o preço dele é 97,83, a gente com essas duas informações aqui a gente já consegue saber qual que é o yield mensal do XPML. E é bem fácil fazer essa conta. É só você pegar o valor que ele tá pagando aqui, ó, 0,92, você multiplica por 100 e depois você divide pelo preço, 97,83. E aqui tá o resultado, ó, 0,94%. Isso aqui é muita coisa, é quase 1% ao mês. E qual que é um dos grandes diferenciais dos fundos imobiliários? É que eles são isentos de imposto de renda. E isso é que as pessoas às vezes esquecem quando migram para renda fixa. Então vamos lá, vamos analisar agora quanto que o Selic tá pagando por mês no cenário atual aqui de 12,25%. Para fazer isso eu tenho essa planilha aqui que eu já usei em outros vídeos. Se você quiser usar essa mesma planilha, eu vou deixar ela aqui no link da descrição, uma planilha do Google Drive. É só você estar logado na sua conta Google, aí você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia, e aí com a cópia que vai fazer no seu Google Drive, você consegue fazer as edições que você quiser. Eu coloquei o nome do campo aqui é CDI, mas eu vou colocar o valor do Selic, que é o que eu tô simulando aqui, ó, 12,25% ao ano. E aí ele me dá aqui quanto que rende um valor específico, se for isento de imposto de renda e se for descontando o imposto de renda. Mas a gente vai ver esse campo aqui, ó, que é o quanto que é a rentabilidade real. Eu coloquei aqui em um mês e um ano. Então eu quero ver aqui em um mês, porque você sabe que nos investimentos de renda fixa, eles têm um desconto do imposto de renda seguindo essa tabela que tá aparecendo aí na sua tela, que é uma tabela regressiva, que começa ali em 22,5% se você deixar o dinheiro em até 6 meses aplicado, e aí ela vai reduzindo até que essa alíquota fica em 15% se você deixar o dinheiro aplicado por mais de 2 anos. Então isso quer dizer que na Selic atual de 12,25%, a rentabilidade já descontando o imposto de 22,5%, na verdade é de 0,75%. Então perceba como o XPML atualmente está pagando muito mais ao mês do que a Selic, porque aqui é o valor líquido, depois do desconto do imposto de renda. Obviamente que a gente está falando aqui sobre investimentos diferentes. Fundo imobiliário é renda variável, tem variação do preço, não varia tanto quanto uma ação, mas tem sim variação do preço. O valor já caiu bastante, mas pode continuar caindo. O fundo imobiliário é uma coisa para longo prazo, mas é exatamente isso que eu quero te mostrar, que nesse momento atual é uma excelente oportunidade. E o ideal é que você tenha os dois na sua carteira. O que eu quero te mostrar é que não é uma coisa inteligente você ficar migrando o seu dinheiro de um lugar para o outro. Então você tem fundos imobiliários, e aí a Selic começa a subir, você vende todos os seus fundos imobiliários e vai para a Selic. Não, o ideal é que você tenha os dois e vai rebalanceando com os novos aportes, porque quando a Selic sobe, abre uma oportunidade aqui. Os fundos imobiliários, na verdade, começam a ficar mais atrativos, porque esse retorno aqui de 0,94 não é um retorno normal, é um retorno que está acontecendo exatamente porque o preço aqui está muito descontado. É um retorno em relação ao preço que você está pagando. E aí no futuro, vou até passar um outro traço aqui, em algum momento a Selic vai cair. E aí, quando a Selic cair, o XPML ele pode voltar para o preço normal dele aqui. Então vamos supor que lá no futuro a Selic caia e vá para 9%, que é um valor mais normal aí para a realidade brasileira. E nesse momento, com a Selic caindo, as pessoas vão voltar para os fundos imobiliários, fazendo esse movimento errado, porque se você tem as porcentagens definidas na sua carteira, quanto você quer ter de fundos imobiliários, quanto que você quer ter de renda fixa, nesse momento em que a renda fixa está em alta e os fundos imobiliários estão em baixa, na hora que você for fazer o seu aporte, a sua própria carteira vai te mostrar que você tem que colocar mais dinheiro em fundos imobiliários. E aí você vai estar aproveitando uma oportunidade melhor que esse momento aqui está te oferecendo. E aí vamos simular esse futuro aqui. Se ele que cai para 9% e o XPML aqui volta para o preço normal dele. Então, como esse valor aqui é porque o P sobre VP do XPML está em 0,83, ou seja, ele está sendo vendido a 83% do valor que ele deveria estar. Então, nas condições atuais, se o XPML estivesse sendo vendido na bolsa pelo valor justo dele, o preço dele, na verdade,
seria 117,87. E aí o que acontece? Pagando esse mesmo valor aqui de 92, o yield nessa situação aqui, qual que seria? Vamos fazer a conta juntos aqui, ó, 0,92 vezes 100 dividido por 117,87. Nesse caso, o yield dele seria 0,78%. Esse aqui é um yield mais normal do XPML, quase 1% não normal para um fundo de shopping. Só que a Selic também vai estar pagando menos. Então, nesse cenário com a Selic a 9%, o retorno mensal da Selic, já descontando os 22,5% de imposto, é 0,56%. Então perceba como é muito difícil que uma renda fixa renda mais do que um bom fundo imobiliário aqui, porque quando ela sobe demais, o fundo imobiliário fica mais atrativo. Ele passa a pagar mais também. Então perceba como não faz sentido você ficar mudando o seu dinheiro, conforme a economia vai mudando. O negócio é você ter as classes de ativos, as porcentagens definidas e ir rebalanceando isso com os novos aportes.